reflexão então nessa manhã, que é também uma reflexão de gratidão, uma reflexão também meio que de despedida. E quero fazer das palavras de Paulo as minhas palavras também. Colossenses 3, eu vou ler os versículos de 12 a 17. Eu vou ler na Nova Versão Transformadora, mas você consegue acompanhar na tradução que você tem. Colossenses 3, do 12 ao 17. Visto que Deus os escolheu para ser seu povo santo e amado, revistam-se de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofender. Lembre-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Acima de tudo, revistam-se do amor que une todos nós em perfeita harmonia. Permitam que a paz de Cristo governe o seu coração, pois como membros do mesmo corpo, vocês são chamados a viver em paz. E sejam sempre agradecidos. Que a mensagem a respeito de Cristo em toda a sua riqueza preencha a vida de vocês. Ensinem, aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais com o coração agradecido. E tudo que fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus, o Pai, por meio dele. Amém. Oremos mais uma vez. Pai, pedimos a iluminação do Teu Santo Espírito nessa hora. Que o Senhor nos dê direção, que o Senhor fale ao nosso coração, que a Tua palavra encontre no coração terra fértil, que ela cresça e multiplique a 100 por 1. Usa-me como instrumento Teu nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Com certeza você ouviu essa trend. Como você é feliz em 2024 se eu... pontinhos. Você deve ter ouvido na internet. Essa positividade que exalta só o que aconteceu de bom na nossa vida, que reprime o que aconteceu de ruim em 2024, que impõe pra gente uma falsa atitude positiva, que diz que a gente tem que estar feliz por tudo e em tudo. Será que ela é verdadeira? Essa semana, conversando com uma pessoa, a gente entrou nesse questionamento. Será que nós temos que realmente desconsiderar os sentimentos desagradáveis que a gente tem, como tristeza, raiva, medo, insegurança? Será que eles devem ser eliminados? E eu queria pensar com você que nada mais é isso do que diz o filósofo Ben-Shahar Han, que é uma positividade tóxica dos nossos tempos, própria do momento que a gente vive, que acredita que é preciso manter uma positividade produtiva independentemente das situações da vida. E hoje, quase chegando então ao final de 2024, eu fiquei pensando, será que a gente não tem então o direito de chorar, reclamar, de dizer não, de mudar as nossas atitudes? O que será que Deus quer de nós? Vamos ao nosso texto e depois no final eu queria responder essa pergunta a partir da reflexão de Paulo. E aí eu queria que você olhasse para mim um pouco o contexto de Colossenses. Essa é considerada uma das cartas de prisão, junto com Efésios, Filipenses e Filemon. Porque Paulo diz na própria carta, lá no capítulo 4, que ele está preso quando ele escreve essa carta. Muito provavelmente em Éfeso, se você associar a Atos 19. E Colossenses está situado numa região que é a Frígia, que é uma região vulcânica, que é cheia de terremotos, até hoje, tá? Em 61 depois de Cristo, a cidade de Colosso quase foi destruída por um terremoto grande, junto com as cidades vizinhas, que você vai lembrar, Laodiceia e Hierápolis. Essa não parece muito na Bíblia, mas Laodiceia você vai lembrar, lá de Apocalipse. E é interessante porque esse fenômeno aí dos terremotos fazia o povo daquela região acreditar que ali era um campo de batalha espiritual entre as forças do céu e as forças do inferno, que balançavam até a terra.
O fato é que Colosso, Laodiceia e Herápolis eram bem próximas e eram cidades importantes no cristianismo do primeiro século. Só que elas não foram fundadas pelo apóstolo Paulo. Paulo escreve para elas, mas Paulo não conhecia essas comunidades pessoalmente. Nunca tinha ido lá. E supõe-se que ela então tenha sido plantada pelos seus discípulos, Epáfras, muito provavelmente, que é citado em Colossenses e é citado também em Filemão, lá no versículo 23. Filemão era membro de Colossos. Lembra da cartinha de Filemão? Uma cartinha pequena, mas poderosa, né? E sabe-se que reunia-se uma igreja na sua casa. E também de outras duas mulheres, de uma outra mulher, né, chamada Ninfa, e de um outro irmão chamado Arquipo. Então Colossos tinha pelo menos 3 igrejas. Ou 3 pequenos grupos, ou 3 pequenas células, como você preferir chamar. Né? Mas eram 3 lugares onde a igreja se reunia. Ela era uma colônia romana na Ásia Menor, que ficava aí, a gente fala que está na mesma região, próximo de Éfeso, mas é uns 200 quilômetros, e 200 quilômetros é um bom tanto hoje, naquela época mais ainda, pensando que não tinha asfalto. É uma região de indústria textil, e a gente tem nessa igreja a presença de cristãos gentios, lembra que gentio é não judeu, que vinham do paganismo. Ou seja, que adoravam vários outros deuses. Nessa igreja também a gente tinha, e na cidade, vamos pensar assim, a influência de várias filosofias e práticas pagãs que estavam se misturando ao cristianismo, o que leva Epáfras a pedir ajuda para Paulo. Epáfras escreve para Paulo, que está preso, e Paulo responde com essa carta, que muito provavelmente foi entregue, né, segundo os estudiosos, pelo escravo de Filemão. Lembra o nome dele? Precisamos ler mais a Bíblia, porque eu vou lembrar. Era o servo inútil que se tornou útil. Abre a carta de Filemão que está o nome dele lá. O fato é que o que acontecia nessa comunidade então? Misturava-se ali, então, muitas pessoas influenciadas por esse paganismo que começavam a querer negociar a salvação. Como? Através de práticas que eram próprias do paganismo, começavam a entrar na comunidade. Por exemplo, observância de algumas festas anuais que não estavam no Antigo Testamento, algumas leis alimentares que estavam bem ligadas ao judaísmo, o culto aos anjos, né? A gente já falou sobre isso, acho que foi na escola bíblica quando a gente começou a falar de Hebreus, a confiança em forças cósmicas. E segundo essas práticas, Jesus não passava de uma das muitas manifestações de Deus. Ou seja, além de desqualificar Jesus como Deus, questionava-se um crucificado dando sentido à vida e ao mundo. Era isso que estava acontecendo na igreja de Colosso. E essa população ali, ela começava assim, ela estava sofrendo também de exploração econômica pelo Império Romano. As pessoas faziam os tecidos, mas tinham que pagar muito imposto para Roma. Tinha essa ideia de amo e escravo, que a gente pode ver no capítulo 3, depois do nosso texto, porque Paulo vai falar especificamente sobre essa questão, né, de amos e de escravos. Vai falar também que essa comunidade sofria muito com a questão do patriarcalismo, onde o homem era visto como superior à mulher, e Paulo vai tratar sobre isso também no capítulo 3. Essa comunidade sofria de desigualdade de todos os gêneros. Então, Paulo ele vai escrever a tudo que Epáfras está narrando para ele, todas as dificuldades daquela comunidade. E ele começa com vigor, ele começa afirmando que Jesus habita a plenitude da divindade, lá em Colossenses 2.
E através de Cristo, ele afirma, e nós cremos, que o universo foi reconciliado com Deus. E que, a partir do batismo, então, que nós recebemos, quando entramos na família da fé, a pessoa é chamada a despir-se da velha natureza, ou seja, daquela pessoa pecadora, cheia de vícios, para se revestir com uma nova natureza, ser uma nova criatura, vivendo a fé através do quê? Das virtudes, que é um pouco que a gente leu aqui, que vão promover uma nova sociedade, que vão exaltar e mostrar quem é esse Jesus. Nós não lemos aqui os versículos anteriores, que é do 5 ao 11, mas se você observar aí, existe uma lista de vícios, que era muito normal na antiguidade quando se escrevia recomendações. Tem uma lista de vícios que deveriam ser abandonadas, e em contrapartida nós temos o que eu li para os irmãos, que é uma lista então de virtudes que nós devemos nos vestir. E aí, aqui eu queria que a gente prestasse atenção nesse verbo, revistam-se. Ele está no imperativo. Você lembra do português que imperativo não é uma opção, é uma ordem. É um chamamento, é uma responsabilidade, é um compromisso, então, que todo aquele e aquela que é batizado e que professou o nome do Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, deve, então, se comprometer. E aí, esse vestir-se, né, colocar sobre si, é pensar que, uma vez que nós somos chamados, então nós somos eleitos, uma vez que Ele, sendo santo, nos santifica, nós, como pessoas cristãs, como pessoas batizadas, temos a oportunidade de responder a Deus, tomando para nós essa roupa de santidade e nos revestirmos dela. E a gente vai ver que cada uma, então, das virtudes apresentadas aqui é antes também, em primeiro lugar, uma relação do agir de Deus na nossa vida. Deus agiu assim conosco, por isso agimos assim com os outros. Ou seja, Ele nos transforma primeiramente nessas pessoas, para que então nós possamos fazer tudo aquilo que Ele quer que a gente faça. Então as virtudes, elas não estão ligadas simplesmente a um crescimento pessoal. Vamos fazer isso porque isso é bom. Não é coaching cristão. Não é isso. Paulo vem mostrar que Cristo fez isso primeiro nas pessoas. Que Deus primeiro nos chamou e nos santificou e fez tudo isso que está aí. Porque o que é para se vestir? Compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. É tudo que Deus fez conosco. Ele tem compaixão por nós, Ele é bondoso conosco, Ele é humilde. A palavra diz que Ele deixou a sua glória, se esvaziou de si e entrou na história, se tornou ser humano como nós. Ele foi manso e Ele foi paciente com seus discípulos, é paciente conosco, né? O presbítero de Oraci falou assim: quantas vezes nós erramos? E nós vamos errar, e Ele é paciente conosco. Nós somos perdoados, então nós devemos agir como perdoados. Nós fomos então amados, nós devemos agir com amor. Nós somos chamados para a paz, e por isso sermos pacificadores. O perdão aqui é a força que nos permite então receber essa identidade. O perdão é o que nos permite seguir adiante, para entregar toda e qualquer maldade e não ficar carregando ela conosco como um saco nos tornozelos, dificultando a nossa vida. Porque sim, nós vamos ser vítimas do mal dos outros e nós vamos fazer o mal que nós não queremos. Mas nós vamos ficar carregando aquilo que nós recebemos. Pense se Deus carregasse todas as nossas ofensas. Como seria o relacionamento de Deus conosco? Será que seria realmente cheio de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência? Eu comentei das trends da internet. Tem um rapaz que eu vejo lá que ele coloca um anjo no meio da conversa entre Deus e a pessoa. O anjo sempre quer condenar a pessoa,
De novo, Deus, tá vendo? Manda direto pro inferno. Pensa, se Deus não nos perdoasse, ia ser isso o tempo todo. E às vezes a gente fica repetindo isso pra gente, que a gente não faz, a gente não faz nada direito, porque não depende de nós, depende do que Deus fez. E é isso que a gente não pode se esquecer. O perdão que Jesus nos trouxe, nos reconciliando com Deus, rompe o saco de pecado, rompe esse saco de coisa ruim e cria em nós uma nova pessoa, um novo tempo. Já que a gente está aí batendo, né, as portas de 2025, tudo aquilo que você não gostou em 2024, que você não queria ser, que você talvez seja a hora de entregar aos pés do Senhor e falar: Deus, eu não quero mais isso para minha vida, eu não quero ser essa pessoa, e revestir-se de fato daquilo que Deus tem para nós, daquilo que Deus quer para nós, né? Naquela época em que a igreja era perseguida, quando Paulo escreve isso, pensa bem que falar isso para aquela igreja, revestir-se de tudo isso, significava muitas vezes morte, perseguição econômica, acima de tudo, né? Então ele fala isso, ou isso denota importância, força. O amor é a ação máxima, ele é incondicional, acima de tudo, revistam-se. Deus é amor, Ele é a fonte de amor, é Ele quem nos capacita a amar, porque vai chegar pra gente sempre pessoas difíceis, complicadas, mas o amor é o vínculo de perfeição, porque é a obra de Deus em nós. Nesse sentido, Colosso experimentava um tempo de confusão teológica da igreja, porque pensa bem, tudo isso que eu falei para vocês que vinha do paganismo, aí junta com aqueles irmãos que eram oriundos do judaísmo, que tinham a questão das leis alimentares, da guarda do sábado, junta tudo isso. E ainda que a fé, porque Paulo elogia a fé aqui dos colossenses, tá? Ele não está falando que eles estavam tão perdidos, não, ele elogia a fé deles, mas ele ressalta que isso ameaçava eles. Ou seja, existiam falsos mestres que traziam coisas de fora e queriam então colocar Jesus apenas como uma manifestação de Deus e não como Salvador, não como o Verbo encarnado, não como a palavra que se fez ser humano. E aí Paulo vai ressaltar isso, olha, Cristo, Jesus Cristo é Deus. Jesus nos chama, nos salva e nos faz membros da comunidade da fé através do batismo, e que seja isso, que a gente nunca se esqueça. Eu lembro que dos irmãos, quando a gente queria ser membro da igreja, eu lembro que ele fez várias perguntas para mim, e eu lembro que uma delas, eu lembro até hoje, eu disse: olha, o que eu vou falar para você, a única coisa que eu posso te prometer é que eu vou pregar o evangelho todo domingo, eu vou falar de Jesus todo domingo, da obra salvadora, da obra redentiva que Ele fez na cruz por nós. É por isso e para isso que nós estamos aqui como igreja. Que a gente nunca se esqueça disso. Que a gente prega o Evangelho para nós mesmos. Que a gente prega o Evangelho para quem estiver. Que a gente prega o Evangelho através da nossa vida, das nossas ações. Porque nós fazemos parte de uma comunidade de fé. O batismo nos lançou para dentro do corpo de Cristo. Às vezes a gente não tem muita ideia, mas o quanto é maravilhoso quando tem batismo, é dia de festa. Quanto é maravilhoso quando a gente celebra a ceia do Senhor, porque a gente traz à memória o nosso batismo. E o fato é que a comunidade de fé, ela é feita de pessoas diferentes. Nós não somos iguais, mas nós temos igual importância na vida. A comunidade de pessoas batizadas não é uma comunidade perfeita, onde não há falha, onde não tem divergência, onde não tem conflito. Vai ter, mas é um lugar onde nós somos capacitados a amar sem limites, a olhar para a falha de cada pessoa e orar com essa pessoa, caminhar com essa pessoa, dar mais um passo, dar mais 2 passos. É muito importante isso. Todo dia é dia da gente olhar no espelho e lembrar: eu sou salvo, eu sou uma pessoa batizada, eu pertenço a uma comunidade de fé. E por pertencer a uma comunidade de fé, eu tenho um compromisso com essa comunidade, um compromisso
financeiro, um compromisso moral, um compromisso de oração, que é espiritual. Nós fazemos parte de uma comunidade. Ou seja, todos os dias nós, como pessoas batizadas, renovadas, nós temos também um chamado a afogar a nossa velha natureza, a despi-la e a assumir a identidade de uma nova criatura e revesti-la de Cristo. É todo dia, não é só no domingo, não é falar agora eu estou firme, não, é todo dia, é olhar no espelho, Senhor, eu ainda não sou tão parecida contigo, eu quero ser mais, mostra onde eu tenho errado. E tem dia que vai chegar no final do dia, você vai olhar no espelho e falar, hoje eu não fiz nada do que Deus se agradaria. E pedir perdão, e pedir que a sua graça seja sobre você. E Ele vai te fortalecer, e Ele vai fazer te lembrar que, olha, eu estou contigo. Não importa a tempestade, não importa a luta. E a partir do batismo, então, que nós fazemos parte de um corpo, e nós somos perdoados, e nós somos restaurados. A comunidade de Jesus Cristo é chamada a viver em comunhão e paz, em tempos de dificuldade, em tempos de perseguição, como era no primeiro século, em tempos, e às vezes você pode falar para mim, Gisele, mas eu estou em pecado, em tempos de pecado também, porque você acha que se você estiver afastado pecando, Deus não está vendo. É a hora da gente pedir perdão, da gente se quebrantar e da gente pedir ao Senhor que nos restaure, nos vista dessa roupa. É dia a dia, é de pouco em pouco. Então, caminhar em comunidade, caminhar juntos, é caminhar se revestindo de tudo isso, porque é na comunidade que a gente recebe, que a gente compartilha instrução, conselho, que a gente partilha ação de graças, que a gente agradece, que a gente louva a liberdade que nós temos em Cristo. É aqui que nós podemos servir com alegria ao Senhor. É na comunidade que nós podemos celebrar o amor, celebrar a Eucaristia, celebrar a ceia do Senhor, que nos dá força para perseverar no dia mau, para perseverar diante do pecado e matar essa nossa natureza pecaminosa, que convida eu e você, a deixar o Evangelho do Senhor Jesus a preencher a nossa vida. É no caminhar. É aqui que nós somos ensinados com sabedoria, é aqui que nós cantamos ao Senhor. Como diz N.T. Wright, o Evangelho não é uma simples mensagem sobre como as pessoas são salvas de um modo puramente espiritual. É sobre o senhorio de Jesus, o Rei sobre o mundo real, sobre a realidade da vida das pessoas, sobre decisões difíceis que temos que tomar. É tomar a nossa cruz diante do Senhor, colocar a nossa vida diante dele e pedir para ele nos restaurar, para ele nos transformar. E aqui eu queria voltar àquela pergunta que eu fiz no início, de toda aquela positividade tóxica. Então, diante das nossas perguntas iniciais, dessa realidade então do que é ser cristão, que é perseverar, que é ter essa identidade que Deus nos deu, eu queria seguir para o encerramento com uma palavra-chave para a nossa reflexão hoje. Revistam-se de um coração agradecido. Depois de todo despir-se, é hora de revestir-se, de vestir mais uma vez, mesmo que você faça isso 365 vezes no ano, mesmo que você faça isso todos os dias, é realmente colocar diante do Senhor a nossa vida, para seguir em frente, para não desistir diante da adversidade. E aqui eu falo para a igreja de São Carlos, não desista, tente mais uma vez, revista-se de Cristo mais uma vez. A expressão sejam agradecidos aqui no final, ela não é genérica, é como se depois de tudo isso, então a gente agradece. Não, ela é muito específica, porque Paulo está fazendo aqui uma menção, depois de tudo que ele falou na carta, da celebração da igreja, da celebração
celebração da ceia do Senhor, que é a maneira que as primeiras comunidades celebravam, tá? Esse renascer em Cristo. E eu só não pus aqui a ceia do Senhor na liturgia, porque eu falei, não, é o último domingo, vou deixar para o próximo. Mas que seria o ideal para fechar aqui, né? Porque era como as comunidades faziam, é como a gente sempre faz e como devemos fazer, que é escutar a palavra de Cristo, que é compartilhar a palavra, que é dar ações de graças a Deus através de salmos, de hinos, de cantos espirituais, em volta de uma mesa, louvando e bendizendo o Senhor. Revestir-se é não desistir, é marchar cheio de coragem, na coragem do Senhor, é fazer isso de coração, como nós cantamos, é fazer isso tendo certeza que Jesus está conosco no barco. O que Ele diz para nós? Sossegai, a obra é minha, o trabalho é meu, vocês são meus, descansa em mim, deixe-se transformar. Não é uma mudança apenas de um pedaço de nós, mas revestir-se de Cristo todos os dias é uma transformação radical. Porque eu não sei se eu falei aqui do batismo, mas talvez a gente às vezes não se dá conta que esse revestir-se é revestir-se do batismo que nós recebemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo todos os dias. Lembrar que nós somos perdoados, é despir-se de tudo que nos afasta do projeto do reino de Deus e revestir-nos do quê? De misericórdia, justiça, bondade, delicadeza, respeito, paciência, humildade, perdão, paz, celebração e, acima de tudo, amor. E eu não sou capaz de fazer isso sozinho. Você não é. A gente precisa de Cristo. É a ação de amor de Deus para conosco. É a ação de Deus da vida em comunidade. E tem uma teóloga que eu gosto muito, a Tish Warren, que ela diz o seguinte: como cristão, acordamos a cada manhã como batizados. Somos unidos a Cristo e a aprovação do Pai é declarada sobre nós. Somos marcados desde o nosso primeiro momento da manhã por uma identidade que nos foi dada pela graça. Uma identidade que é mais profunda e mais real do que qualquer outra identidade que vestiremos nesse dia. Vale a pena ler Liturgia do Ordinário dela. E aqui eu queria concluir lembrando uma coisa muito importante. Que nós não sejamos meramente positivos. Está tudo bem, obrigado. Como eu vou ser triste em 2024? Sim. A gente precisa ser realista, sim. Teve muita luta, muita dor, muito choro, muitas perdas. Mas a comunidade é um espaço e um lugar para a gente dividir, para a gente chorar, para a gente se animar, para a gente compartilhar, para a gente cantar um ao outro, para que a gente possa ter paz. E aí aqui eu queria lembrar você que biblicamente a paz não é um sentimento. A paz é uma pessoa e ela tem nome, é Jesus. Efésios 2,14 diz: porque é Ele a nossa paz, Ele que de dois povos fez um só, destruindo o muro de inimizade que os separava. O muro que impede uma pessoa de estar em paz é aquilo que separa ela de Deus, é o pecado. E que Jesus destruiu na cruz. E que ao ressuscitar, diz que nós teremos um dia essa paz de forma plena. A paz de Cristo não foi adquirida de uma maneira dramática pela cruz, como também foi a sua separação. É mais do que drama, é amor. A gente acha que é dramático, é um romance. A nossa inserção em Cristo se dá também de uma maneira que é dramática e que é amorosa. É através do batismo. E através do batismo é se revestindo de Cristo, tomando a cruz dele. Eu vou vestir a minha cruz. Não é a sua cruz não, meu irmão, minha irmã. É a cruz de Cristo. E sabe o que eu queria lembrar de você? Que a cruz de Cristo, para nós, o fardo de Jesus é leve. O que Ele pede de nós é santidade. E eu queria lembrar você de uma outra coisa. Que a paz não é só um sentimento e que a paz é fruto de guerra.
A paz é fruto de guerra, desse combate que se trava diariamente dentro de nós, contra o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa vaidade, a nossa sensualidade, contra tudo aquilo que o mundo quer inserir na nossa comunidade, assim como queria introduzir na comunidade de Colossos. A paz que gera serenidade diante da adversidade na vida do cristão é porque Cristo lutou por você na cruz, é porque Ele derramou o sangue dele, é fruto de guerra. Nesse sentido, é fruto de graça. A gente não fez nada para merecer. E se de graça nós recebemos, de graça nós damos. E é isso que a gente faz aqui. Não é só positividade, é um coração grato, um coração agradecido. E as virtudes, então, que o nosso texto recomenda, são para circunstâncias concretas da vida. Não são meramente espirituais. Como muita gente tenta pôr e impor, todo o conteúdo da carta, ela trata de questões práticas do cotidiano daquela comunidade. Portanto, práticas para nós, vivendo o nosso tempo no lugar onde nós estamos, aqui em São Carlos. Porque primeiro a carta fala então de uma explanação de salvação, que então Jesus nos trouxe. Salvação que nos liberta dos nossos temores, das nossas inseguranças, das nossas angústias espirituais, sim, mas não só espirituais, mas também físicas, porque Deus vem através da comunidade providenciando tudo que a gente precisa. É um sendo apoio e suporte para o outro. E ao mesmo tempo a carta traz para a gente um alento, uma esperança, que é para não nos deixar enganar. Porque muitas vezes nós ficamos preocupados com a política, nós ficamos preocupados com a economia, nós ficamos preocupados com a questão religiosa, que o nosso mundo tenta impor sobre nós, com falsos salvadores. Mas Paulo diz que há somente um Salvador, há somente um Messias, que é Jesus Cristo. Ele nos fortalece em meio às dificuldades políticas, econômicas, religiosas, porque a nossa espiritualidade não é individual, não é o que eu penso, não é o que eu acho, é o que a comunidade acha, é o que a gente está fazendo junto. Deus nos chama para viver em comunidade, por isso a nossa fé não é sozinha, por isso que a gente vive num reino de amigos. A Gisele não toma decisão nenhuma sozinha, né? A gente toma, vamos pensar assim, em conselho, em concílios como presbiterianos, pensando que Deus nos abençoa. Mas eu queria lembrar para você de uma coisa: concílios também erram. A gente erra. Só que o nosso Deus está conosco na caminhada, Ele nos fortalece no caminhar comunitário. Que a comunidade se mantenha firme, porque Ele é a nossa paz. Ele nos vai dar paz para seguir e caminhar em frente. Que a gente troque a positividade tóxica dos nossos tempos por gratidão. E eu queria que você pensasse comigo o seguinte, eu fiquei pensando sobre isso, né? Não é qualquer gratidão, porque aí pode ser tóxico também, né? Gratiluz, que a gente vê nas redes sociais. Não é essa gratidão, então se está tudo errado, gratidão, se está tudo certo, gratidão. Não. É um olhar crítico para a realidade a partir das virtudes que nós recebemos em Cristo. Será que isso é bom? Será que isso é agradável? Será que isso reflete a humildade? Será que reflete fruto de perdão, de graça, de amor? De tudo isso que a gente leu aqui. Da paz que Cristo conquistou na cruz por nós. Que nós tenhamos um coração agradecidos. E ser grato é reconhecer e valorizar as coisas que existem, apesar das coisas ruins que existem. Ser grato é reconhecer e agradecer também pelo que nós não enxergamos. Ser grato também é andar pela fé, de que Deus nos sustenta, de que Deus nos fortalece. Ser grato é reconhecer que Ele é Senhor de tudo e que todo o governo está debaixo dos seus pés. E aí eu queria finalizar então pensando que a gratidão nos permite enxergar além da chuva, porque a gente sabe que o sol vem. A gratidão nos traz esperança.
E eu queria deixar uma frase do Paul Tripp, depois eu vou colocar lá no grupo essa frase, que ele fala o seguinte: como pode você ter o seu passado perdoado, seu presente provido e seu destino seguro e não ter um coração cheio de gratidão? Sejamos gratos por tudo que Deus fez, por tudo que Ele faz, e que a gente se revista de compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência, de amor e de graça. Vamos orar? Eu convido você a ficar em pé. Senhor Jesus, nós colocamos diante de Ti nessa hora a nossa vida, Senhor, os nossos corações. Muitas vezes, Pai, nós trilhamos a nossa caminhada de fé olhando apenas para nós mesmos e nos sentimos inseguros, nos sentimos amedrontados, nos sentimos, ó Pai, que parece que não vai dar pé pra gente. Às vezes parece que as circunstâncias vão nos afogar. Nós ficamos, ó Deus, pensando, esperando do mundo, das pessoas, de tudo aquilo que está à nossa volta. Mas o Senhor nos convida nessa hora a lembrar da nossa identidade como batizados, de que a nossa confiança, de que o nosso temor, de que quem nós somos precisa estar embasado, enraizado em Ti, revestido de Ti. Que essa natureza carnal que a gente carrega, ela vai continuar aqui conosco, sim, mas que o Senhor nos reveste dia após dia com a sua natureza, e de que quando o Senhor voltar, o Senhor vai transformar essa nossa natureza, e ao sermos transformados, aí sim a gente vai poder estar contigo, louvando, bendizendo em plenitude. Mas enquanto isso não acontece, enquanto isso não vem, que o Senhor, Pai, dê a sua paz que foi conquistada a preço de sangue, que foi guerra na cruz. Obrigada, Pai, porque nós não merecemos. Obrigada porque o Senhor nos ama, apesar da nossa natureza caída. Que nós possamos nos lembrar que não é por nós, que não é para nós, mas que é para o Senhor, pelo Senhor, o nosso caminhar, o mover da Tua igreja aqui em São Carlos, ó Pai. Por isso eu peço a Ti, Senhor, de forma ousada nessa hora, pelo sangue de Cristo Jesus derramado na cruz por nós, que o Senhor revista essa comunidade, Senhor. Revista de compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, Senhor, de paciência. Que revista eles, ó Pai, do perdão que o Senhor deu. Revista-os, ó Pai, de amor, de paz, de graça. Que cada um que adentrar, Senhor Deus, essas portas, possam receber e sentir tudo isso, ó Pai, e saber que o Senhor está com eles. Que o Senhor abençoe e faça multiplicar esse trabalho, Senhor. Eu creio que o Senhor tem muito ainda para nós a partir desse ano que se inicia. Que o Senhor nos dê, Senhor, fortaleza. Que o Senhor nos dê sabedoria. Que o Senhor nos dê visão. Para que possamos continuar marchando na coragem do Senhor. Sustenta, fortalece cada um aqui, Senhor Deus. Sossega cada coração, porque o Senhor nos trouxe paz, e que a sua paz, Senhor Deus, seja o árbitro no nosso coração. Que o Senhor fortaleça cada um, ó Pai, durante essa semana, que é uma semana ainda de recesso, uma semana de festa, de alguns encontros familiares, de encontros de amigos. Que o Senhor abençoe, Pai, a virada de ano de cada irmão, de cada irmã, que possam ter momentos de graça, de amor, de paz, ó Deus, fortalecidos pelo Teu caminhar, pelo teu dom precioso, Pai, que é o amor. Abençoa-nos, direciona-nos, Pai, em todas as coisas. Fortalece aqueles que estão, ó Pai, diante da vida ainda inseguros, ainda ansiosos por tantas decisões que ainda vão precisar tomar nesse ano que se inicia, de famílias que ainda precisam se reestruturar, ó Deus. Fortalece, dê a direção, abra as portas de trabalho, Senhor, nesse ano que se inicia, Pai, que possa ser um ano de bênçãos, de graça, ó Pai. Entregamos nas Tuas mãos tudo aquilo que fizemos até aqui. Que o Senhor, Pai, continue nos fortalecendo. Nós Te louvamos, nós Te bendizemos em nome de Jesus. E aquilo que aqui nós não verbalizamos, mas que o Senhor
sonda e conhece no nosso coração, da nossa comunidade. Nós entregamos a Ti através da oração que o Seu Filho Jesus nos ensinou, dizendo todos juntos: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Meus irmãos, receba a bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre você, sobre a sua família e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém. Amém. Irmãos, que vocês possam se revestir de bondade, humildade, compaixão, mansidão e paciência. Aqueles que ainda não decidiram o que fazer na virada de ano, tem um convite da igreja de Baté. Nós teremos lá o culto de virada, 10h30 da noite. Estão todos convidados para passar a meia-noite orando ao Senhor.